Boa noite a todos, juntos para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, meia hora às terças, às quartas e às quintas. Nós estamos estudando agora o capítulo 4 da Pluralidade das Existências, da segunda parte do Livro dos Espíritos. E estamos no tema encarnação nos diferentes mundos. Na semana passada, na quinta-feira, nós paramos na questão 179, na qual Kardec perguntava se nos mundos, em cada um deles, há somente um nível de perfeição. E nós comentamos, demos o exemplo da própria Terra, né? Nós temos ainda espíritos, ainda bastante atrasados, mas temos espíritos já alcançando um grau bastante razoável, moral e intelectual, mas todos, indistintamente, ainda sujeitos às reencarnações e à necessidade de experienciar no mundo de provas e de expiações. Então, dando continuidade, Kardec vai perguntar na questão 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Nós vimos em algumas questões para trás, que o espírito não retrograda. Ou seja, nós estamos adquirindo experiências. Então, nós vamos, digamos assim, arquivando estas experiências, arquivando impressões, arquivando conhecimento. Nós vamos arquivando, nós não estamos sujeitos a perder aquilo que já vivenciamos. Mais ou menos de forma bem simples, o consciente, e não querendo usar de uma linguagem psicológica, porque eu não tenho conhecimento a esse nível, mas o consciente nosso é aquele espaço no espírito onde nós vamos arquivando as experiências do presente. E o meu inconsciente é onde estão arquivadas as minhas experiências mais profundas, como espírito. Então, vejam só, todos os arquivos das minhas reencarnações passadas estão no meu inconsciente. É por isso que, vez ou outra, em terapias de vidas pregressas, por exemplo, consegue-se acessar experiências do pretérito, porque elas estão arquivadas. Elas fazem parte da conquista do espírito. E nós sempre vamos estar com elas arquivadas. Nada acontece para o espírito que ele perca os caminhos que ele já trilhou. Tá? Agora, o que pode acontecer, e nós falamos isso um pouquinho a semana passada, é que o ser permanece integral, adquirindo sempre, avançando sempre, evoluindo sempre, mas nem sempre o corpo do qual ele se utiliza é o mesmo. Nós estamos vivenciando esse período de transição na Terra, e nós então sabemos, já de antemão, que aqueles que não acompanharem o avanço da Terra, avançando moral e intelectualmente, avançando um nível vibratório que tenha sintonia com os novos patamares vibratórios da Terra, então esse vai ser levado a experienciar em outros mundos, cujos padrões vibratórios serão inferiores. E aí, consequentemente, ele vai ter que se utilizar de um corpo físico, material, inferior ao que nós temos hoje. Mas o espírito permanece integral. Então, Kardec quer saber exatamente isso, né? Se você passando de um planeta para o outro, quer dizer, eu experiencio no planeta A e vou agora experienciar no planeta B.
se eu tenho a mesma inteligência em ambos? É a pergunta de Kardec. E eles vão responder, sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da superioridade ou das suas condições do corpo que tomar, né? Então, é exatamente isso que nós estávamos falando. Quer dizer, que meios são esses? Que meios eu utilizo para expressar a minha inteligência no plano físico da matéria? O meu cérebro, né? O conjunto neuronal que eu possuo, o meu sistema nervoso central, tudo aquilo que remete à aparelhagem biológica para que eu possa expressar a minha inteligência. Então eu posso ser um espírito muito inteligente, mas se por conta do meu atraso moral, do mau uso que eu faço da minha inteligência, eu sou levado a experienciar em um mundo inferior, naturalmente o corpo que eu for receber, físico, vai ser inferior ao que eu tinha, de onde eu vim. E esse corpo inferior vai apresentar uma maquinária fisiológica, um cérebro fisiológico, um conjunto inferior ao primeiro. Então eu vou ter limitações na expressão da minha inteligência. Há toda uma lógica nesse funcionamento. É essa mesma razão que nos indica o que ocorre, por exemplo, nos renascimentos, onde a criatura recebe um corpo com profundas limitações. Não fala, não escuta, não consegue expressar-se de forma alguma. São aqueles casos muito graves de paralisia cerebral. E quantos os há no nosso mundo mesmo? Então vejam bem, no nosso mundo também é isso que acontece. Quer dizer, o espírito, ele não perdeu a sua inteligência, ele não perdeu as suas conquistas, ele não perde a sua bagagem que está toda arquivada no seu inconsciente, mas ele necessita e ele se utiliza naquela experiência de um corpo inferior, de um corpo limitado, que lhe impõe limites profundos na expressão do seu ser. Terminada aquela experiência física, nós estamos falando na Terra, terminada aquela experiência física, ao retornar ao plano espiritual, grande parte das vezes o espírito retoma a sua individualidade plena e passa então a expressar-se, a pensar com maior liberdade, né? É claro que aí nós vamos ter o resultado do aprendizado dessa experiência dura, restrita. Quando nós falamos então de necessidades de mudança de mundos, de mudança planetária, é claro que aí o espírito vai experienciar por vezes incontáveis em corpos inferiores. Daí então, mais uma vez, que eu já comentei aqui com vocês, a impressão que muitos dos espíritos capelinos trouxeram, né, de que eles estavam reencarnando em um corpo animal e não hominal, porque eles receberam um corpo tão primitivo na Terra de há 40 mil anos atrás, que ficou impregnado para eles, que como punição pelos seus débitos, lá adquiridos no sistema de capela, eles então agora estavam sofrendo a penalidade de reencarnar em corpos animais. E isso ficou muitas vezes fixado em religiões orientais pelo conceito da metempsicose, que é a possibilidade de, em punição, você vir a reencarnar num corpo animal. Os espíritos, através da codificação kardeciana, eles esclarecem que isso não acontece. E aí eles vêm explicar o que efetivamente acontece, que é o que nós estamos vendo. Quer dizer, que muitas vezes o espírito, ele permanece com tudo aquilo que ele adquiriu, está com ele.
mas ele precisa sujeitar-se a reencarnar em corpos, né, cujos meios para manifestar a sua inteligência sejam mais restritos, mais acanhados. Tá? Na questão 181, Kardec pergunta, por sua vez, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Vocês vão se lembrar que eu fiz mais ou menos um comentário a essa questão também, lá quando nós estávamos estudando matéria e espírito, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, e que eu estudei de forma mais detalhada com vocês acerca do fluido cósmico universal, falamos dele como matéria primitiva, como energia primitiva. Falamos então que esse fluido cósmico universal está em toda parte, em todas as dimensões, em todos os universos, galáxias, constelações, em tudo. Nós vamos encontrar o fluido cósmico universal. Mas cada planeta, cada sistema, cada galáxia vai ter então matéria derivada da combinação desse fluido cósmico específicas. Ou seja, as condições em que a combinação desse fluido cósmico universal se dá dão origem a matérias diversas. Então, caminhando nesta lógica, né, neste raciocínio lógico, nós vamos compreender que se a matéria nos diferentes mundos se apresenta de forma diversa, ou seja, nós podemos encontrar elementos na Terra que não são encontrados em Marte, em Júpiter, em Saturno, nos planetas do sistema de Capela, no sistema de Andrômeda. Então, nós podemos encontrar matéria diferente, é natural, e nós concluímos assim, que também os corpos das criaturas que habitem estes mundos também seja diferente. Então, é essa a resposta que os espíritos dão a Kardec. É fora de dúvida de que tem corpos. Então, quer dizer, em todos os mundos, os seres têm corpos. Porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então, todos os mundos, os planetas, onde há a vida em dimensões mais materiais, nós vamos encontrar corpos físicos, porque o espírito, para manifestar-se na matéria, precisa ter um corpo físico. Mas continuam eles. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. Quanto mais primitivo o mundo, mais primitivos são os corpos que são utilizados pelos espíritos. Isso isso fica muito claro para nós. Vamos fazer uma viagem no tempo, na própria Terra. Vamos voltar na Terra há 200, 300, 500 mil anos atrás. Vamos voltar na Terra primitiva, quando vamos encontrar, então, o Pithecanthropus, quando vamos encontrar o Homo sapiens, antes dele o Homo erectus, e nós vamos perceber a vestimenta rude, pesada, os traços primitivos das primeiras raças. E combinando com isso, nós vamos ver que não só as raças dos homens primitivos eram mais rudes, mas também a própria natureza. Nós vamos ver toda uma categoria de vegetação diferente, de animais maiores, mais violenta a vida, a sobrevivência mais difícil, as variações de temperatura climáticas mais severas, maiores turbações geológicas. Enfim, nós vamos ver que há uma combinação de tudo isso. Então, a própria Terra demonstra à nossa vista essa evolução, esse aprimoramento das formas físicas, não só do homem, mas aprimoramento das formas físicas da própria Terra, da sua natureza, do seu clima,
da localização dos seus continentes, de uma razoável estabilidade geológica. Agora nós estamos vivendo um período de transição em que parece que toda a estabilidade adquirida está se movimentando novamente. Por isso que o homem está se deparando com grandes mudanças da Terra. Mas então nós vamos percebendo que se isso acontece e é visível na Terra, isso também se aplica a outros mundos. Então muitos mundos ainda primitivos, em estágio de primitividade, vão apresentar corpos mais rudes de toda a sua criação. Quanto mais evoluídos os mundos, mais belas as formas, mais leves os corpos físicos, até mesmo porque a alimentação do homem modifica-se. A vegetação é diferente, a natureza é diferente, o clima, tudo mais. Mas continuam eles. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, quer dizer, nós espíritas já acessamos estes esclarecimentos que os espíritos nos trouxeram. E nós conseguimos raciocinar com relativa lógica, acompanhando a perfeição da criação, a perfeição dessa justiça, desse processo educativo evolutivo do espírito, visualizando de forma muito clara e simples até a graduação do espírito na utilização de corpos cada vez mais aperfeiçoados e da gradação dos mundos como escolas planetárias que vão acolher estes estudantes evolutivos que somos nós. Continua Kardec na questão 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Então ele quer saber o seguinte: vocês podem, espíritos, me dizer exatamente como é o estado físico e moral de cada planeta, de cada mundo, do sistema solar e fora dele? Mais ou menos isso que Kardec queria saber. E os espíritos respondem a ele: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Mais uma resposta, na qual fica muito claro no Livro dos Espíritos esse sentido progressivo dos espíritos. Progressivo, inclusive, no campo da revelação dos esclarecimentos. Quer dizer, eu já citei, já dei exemplos vários em outras questões, né? Mas ele continua válido pela sua simplicidade. Quer dizer, não adianta eu pegar um problema, né, que um aluno de terceiro ano do 2º grau resolveria e querer aplicá-lo para um aluno de CA, que está sendo alfabetizado nesse instante. Então, assim como eu não vou trazer as mesmas matérias que eu quero que o aluno do terceiro ano do 2º grau aprenda, para que o aluno do CA aprenda também, porque o do CA não vai conseguir acompanhar, assim também os espíritos nos afirmam que aquilo que eles esclarecem a nós é de acordo com o nosso adiantamento ou atraso espiritual. É quando Jesus fala para que nós não joguemos pérolas aos porcos. Não quer dizer que esse ensinamento não vai ser dado, mas quer dizer que esse ensinamento vai ser dado no momento exato e próprio para que haja compreensão. Vejam vocês que o Espiritismo, na sua forma codificada, ele nos chega no século XIX. Se ele tivesse se antecipado 2, 3 séculos antes,
ele teria sido morto na nascente, porque nós estaríamos vivendo em plena Idade Média, no período mais negro da história da humanidade. Então, o Espiritismo e toda a fenomenologia que encetou a sua codificação por Kardec surgiu num momento propício. Mais uma afirmativa dos Espíritos quando eles nos falam que havia um projeto a ser executado pela espiritualidade no tocante a estes esclarecimentos que seriam trazidos e que foram trazidos. Tanto é que não foram trazidos só em um local. Eles relativamente se espalharam, como se espalham hoje em dia. Quer dizer, os esclarecimentos dos espíritos não cessaram de vir. Os próprios livros trazidos através da mediunidade do Chico Xavier, na série André Luiz, trouxeram profundos, vamos dizer assim, aprofundamentos de conhecimentos que nós tivemos a base aqui no Livro dos Espíritos. Então, quando eu afirmo para vocês que o Livro dos Espíritos não é engessado, é porque eu considero a base. Eu preciso conhecer o Livro dos Espíritos para que a minha mente tenha uma base para que ela possa alçar voos. Eu não posso começar voando sem saber a base, porque se eu começar no caminho inverso, eu posso aceitar e defender coisas que aparentemente podem não ser verdadeiras. Nós precisamos ter uma noção certa da base e continuar a estudar para que nós possamos exercitar o nosso senso crítico em relação a cada obra que a gente estuda, que a gente lê, o nosso senso crítico em relação a cada palestra que a gente escuta, que a gente assiste, porque, volto a afirmar, não existe um papa no Espiritismo. Nós não temos uma hierarquia eclesiástica no Espiritismo. Então, eu posso estar errada, o Fred eventualmente pode estar errado em alguma explicação dele, ou a Vita, ou a Denise. Nós podemos nos enganar. Por que nós podemos nos enganar? Ou, digamos assim, podemos não ter alcançado ainda o que nós um dia iremos alcançar, porque nós somos estudantes. E nós temos parcela da verdade. Então, cada um de nós é esse. E se eu citei só quem está fazendo estudo aqui pelo Cefacis, cada um de vocês que está do lado de lá, assim como eu também fico do lado de lá, assistindo e aprendendo, nós precisamos ter consciência desse senso que me pertence de responsabilidade naquilo que eu estudo, para que eu vá formando o que eu entendo, o que eu penso, o que eu acredito. Bom, Kardec vai trazer aqui um comentário que eu gostaria de trazer para vocês. Eu não gosto muito vocês já percebem que estão comigo estudando o Livro dos Espíritos, que eu raramente trago comentários longos na leitura. Mas realmente o comentário de Kardec a essa questão tem alguns trechos muito importantes que eu ressaltei para vocês e falo para vocês, se vocês tiverem interesse, que busquem no Livro dos Espíritos comentário integral. Então vamos lá. Kardec começa dizendo que à medida que o espírito se purifica, o corpo dele se reveste com elementos de natureza mais espiritual, mais sutil. Diz ele, inclusive, torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Eu acabei de falar aqui. Por que em mundos mais elevados o corpo físico é mais belo, é mais leve, as formas são mais belas, mais harmônicas,
em consonância com o espírito que também é mais elevado. Olha só, porque segundo o próprio Kardec, nestes mundos mais elevados, não é mais preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrir. É a nossa alimentação carnívora. Nossa, tem gente que vai arrepiar. E tem gente que vai falar assim, Cristiane, então você está dizendo que o vegetarianismo é sinal de evolução? Não. Não estou. Mas eu estou dizendo que espíritos evoluídos, em mundos mais evoluídos, naturalmente são vegetarianos. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Não é porque na Terra, que é um mundo de provas e de expiações, nós tivemos, por exemplo, Hitler, que era vegetariano. Ou seja, a opção de não comer carne não indica evolução moral do espírito. Mas a abstinência da alimentação carnívora vai ser naturalmente consequência da evolução do ser. Entenderam a diferença? Ah, então eu posso continuar comendo a minha carninha? Se ela te faz bem, se ela te apetece. Se ela não está te tornando um homem bruto, porque não tem nada a ver, você pode. Mas ciente de que no mundo de amanhã, com a evolução do seu espírito, você vai ter que deixar de destruir outros seres para se nutrir. Mas continua Kardec. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo que só pelo pensamento entrevemos. Vamos lá. Nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objetos, ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. Vocês vão perceber, eu não sei se eu já comentei aqui nos estudos de vocês, que nós temos muitos livros que descrevem com muitos detalhes os planos inferiores. Nós podemos encontrar, só para citar um, no livro Libertação, de André Luiz, nós vamos ver uma descrição bastante detalhada de André Luiz sobre uma cidade que se localiza em zonas trevosas. O próprio André Luiz faz a descrição do umbral onde ele permanece algum tempo no primeiro livro da sua série, que é o livro Nosso Lar. Mas nós vamos perceber que nós vamos ter pouquíssimos livros, para não dizer quase nenhum, são muito poucos mesmo, que vêm descrever com maiores detalhes colônias, locais de zonas superiores. Nós vamos ter um ou outro relato na própria série André Luiz, quando, por exemplo, ele vai fazer uma visita numa região intermediária à sua mãe, que se encontra num plano superior. Nós vamos ter livros falando mais ou menos da colônia Alvorada, enfim, mas são poucas as informações. Basicamente, o conhecimento que nós vamos ter dos planos superiores, nós vamos pensando aqui e ali, dos livros da própria codificação, das mensagens trazidas pela Revista Espírita, publicada durante 11 anos por Kardec, e de comentários de Kardec, de outros livros escritos por autores variados. E este comentário de Kardec está inserido nisso. Quer dizer, daqui desse comentário a gente pode fazer uma ideia do que seriam estes mundos superiores. Então lá não há guerra, né? Porque não há ódio e não há discórdia. O que mais Kardec fala? Olha, a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, que é perfeitamente racional. Então, quer dizer, a nossa vida na Terra, um mundo de provas e de expiações, ela é limitada a 80, 100, cento e poucos anos. A nossa própria matéria, ainda muito pesada, muito densa, ela tem
tempo de vida. As nossas células têm um tempo de vida, né? Os nossos órgãos físicos têm um tempo de vida. Então, isso é uma característica nossa, do nosso mundo, e de nós que somos espíritos, que necessitamos de corpos físicos, estagiando em planos de provas e expiações. Em mundos superiores, segundo essa afirmativa de Kardec, como nós vamos ter uma matéria mais sutilizada, uma matéria mais aperfeiçoada, porque o espírito é mais aperfeiçoado, nós vamos ter mais tempo de experiência nos planos físicos. Por quê? Porque o corpo físico tem proporção com o grau de superioridade física e moral do espírito. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. Quer dizer, nós já sabemos que as nossas doenças que se manifestam no plano físico, em geral, vêm de desequilíbrios do nosso espírito ou de necessidades, por conta de débitos, de aprendizados ainda necessários. Quanto mais evoluído o espírito, menos débitos ele possui. Então, vamos dizer assim, mais livre o corpo físico de ter de carregar estes desequilíbrios que são característica dos nossos espíritos ainda. Então, no mundo superior, com menos débitos, menos traumas, menos paixões, menos angústia, menos ansiedade, naturalmente o nosso corpo físico, do qual nós nos utilizaremos, será mais sadio, porque nós, como espíritos, interferiremos menos no desequilíbrio do corpo físico. Mas aqui a gente vai encerrando. Então, vamos parar nesse comentário, a questão 182, nossa meia hora acabou. Amanhã a gente está de volta, ainda estudando esse título, né? Eu agradeço a presença da Denise, da Suzele, do Anderson, da Tereza, da Magali, do Carlos. Espero que vocês estejam gostando. Esses assuntos são bastante interessantes. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, postem, que eu vou tentar responder no dia seguinte, amanhã. Bom, vejo vocês, aguardo vocês amanhã às 7 horas. Uma boa noite.